Olá, chegou a sexta-feira, dia 9 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar um pouco mais sobre dor de cabeça e enxaqueca. Isso mesmo, e ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia para você interagir, ligar para a gente, responder a nossa pergunta de hoje e também mandar sua dúvida através da linha interativa. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E antes de qualquer coisa, é muito importante que você saiba que existem mais de 200 tipos de dores que atingem a região da cabeça. Alguns tipos são leves e facilmente tratáveis, enquanto outros são tão intensos que deixam o paciente de cama, isso por vários dias, e podem ser sinais de doenças graves. Cada tipo de dor tem sintomas e causas próprias, e devem ser essas causas tratadas de formas diferentes. É o caso da dor de cabeça comum e também da enxaqueca. Nesta edição do programa vamos aprender muito mais sobre o tema com os nossos convidados. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Jefferson Souza, ele que é neurologista e neurocirurgião. Também vai nos ajudar a entender mais e trazer muitas dicas a Cristiana Menezes. Cristiana é nutricionista. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento tem uma reportagem especial sobre o tema com o Guilherme Glória. Confira. Quem tem facilidade de ter dor de cabeça sabe o quão ruim é lidar com ela. Sorte de quem não costuma sentir esse tipo de dor. Não sinto dor de cabeça, nem enxaqueca, nada. Inclusive quando eu tenho resfriado, esse negócio todo, não tem também. É muito difícil ter a dor de cabeça assim. E tem gente que quando começa a sentir o incômodo, já sabe o que fazer. Tomo logo um remedinho para aliviar, já começo a dar massagem, volta dos olhos, assim, para relaxar bastante. Ontem eu tive uma muito forte. Eu tomo normalmente analgésico. Pior é para quem tem dor de cabeça direto. Tenho dor de cabeça, eu acho que semanal, umas 3 vezes por semana por aí. Eu acho que é o estresse, O estresse do cotidiano, o trânsito que a gente pega, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Agora, quando essas dores de cabeça são muito fortes e muito frequentes, a pessoa pode sofrer de enxaqueca. A questão fica muito mais séria. Por exemplo, quem sofre de enxaqueca tem que ter cuidado com tudo no dia a dia, pois coisas pequenas podem desencadear uma grande dor. Só quem tem é que sabe como é complicado. Nós conversamos com uma especialista e ela falou inclusive sobre alimentos que a gente deve ou não deve comer caso tenha enxaqueca. A neurologista Clélia Franco nos recebeu no seu consultório para passar as orientações. A gente deveria evitar alimentos que têm grande quantidade de conservantes, que são os embutidos, os enlatados, os alimentos que já são guardados há muito tempo, que precisam ter aquelas substâncias para se manterem conservados, não estragarem. Mas, no entanto, vão ter altos índices dessas substâncias. Outras substâncias que costumam causar são os que a gente chama xantinas. Dentro delas está a cafeína. Então, a gente diz que a cafeína é uma substância que pode precipitar crise. E o paciente que gosta muito de café, pelo menos naquele período de vida que ele tivesse tendo mais frequência de crises, ele tomasse o café descafeinado, que a gente chama, que já tem um conteúdo menor de cafeína. Uma vida saudável, com prática de esportes e sem estresse, também ajuda. Além do alimento, a atividade física é muito importante. Então, se o paciente tivesse cuidado com a dieta, da dieta preferencial por legumes, frutas, e quanto menos conservado for o alimento, for mais natural, vai ser mais saudável, já vai ajudar bastante. E também não fazer privação de sono, porque a falta de sono desencadeia a crise. Às vezes o paciente passou a noite toda acordado estudando, no outro dia, que era para fazer uma prova importante, tem crise no dia seguinte, aí dificulta até ele fazer aquela atividade. Qualquer atividade que se movimente e seja regular, não adianta fazer, eu faço hoje e só vou fazer daqui a 3 meses. Não tem regularidade. É a regularidade que vai adaptar o sistema cardiovascular. E também a regularidade da atividade física produz mais analgésico endógeno. Isso faz com que o cérebro se equilibre mais quimicamente e produza um pouco mais de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, que são as substâncias que vão ajudar no controle. Elas produzem analgesia e dão bem-estar. São medidas simples, Acabamos de acompanhar aí na reportagem, medidas simples que podem ajudar você que está em casa a não sofrer mais, com tanta frequência
tanta frequência essa dor de cabeça, você vai fazer tudo isso que foi explicado, são medidas simples, você pode colocar em prática o quanto antes. Daqui a pouquinho teremos muitas dicas com a nutricionista falando da relação dos alimentos, né, que podem desencadear essa dor de cabeça, e também com o neurologista para a gente compreender melhor essa temática. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas agora você é nosso convidado especial para participar, para interagir conosco. A partir deste momento, vou te explicar o que é que você deve fazer para participar do assunto do dia. Vamos lançar a enquete de hoje. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando, que quer interagir conosco. Olha só, você pode ligar para a gente para responder a seguinte pergunta. É a nossa enquete. Você modifica o seu estilo de vida para aliviar as dores de cabeça? Sim ou não? Você tem esse hábito, né, de mudar esse estilo de vida para amenizar, aliviar a dor de cabeça? Sim ou não? Você vai responder no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. 3424-1547, liga pra gente, responde aqui a nossa pergunta que já foi lançada e daqui a pouquinho a gente vai também abrir a oportunidade para você mandar a sua dúvida sobre o tema também na linha interativa, 3424-1547. Você também pode interagir através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet, fanpage, facebook.com/assunto do dia. Deixa lá seu depoimento, sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. 991774828 é o nosso WhatsApp, 991774828. Manda aí suas dúvidas. Daqui a pouquinho os convidados terão o maior prazer em interagir com você, em tirar a sua dúvida sobre o tema. Vamos seguir com mais informações porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 90% das pessoas sofrem ou sofreram de cefaleia, a dor de cabeça, isso em algum momento da vida. E as causas, né, dessas dores podem ser inúmeras, como estresse, falta de sono, e o que poucas pessoas sabem é que a alimentação, isso mesmo, a alimentação também é fator determinante para desencadear essas dores na região da cabeça. Vamos aprender mais sobre o tema, vamos obter dicas, orientações a partir de agora com os nossos convidados que vão nos ajudar a entender mais sobre a temática em debate aqui no nosso programa. Primeiro quero dar boas-vindas, doutora Cristiana Menezes, nutricionista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, doutora. Pois é, obrigada pelo convite. Acho que é interessante que a gente pense que exatamente a gente é o que a gente come. Então, na verdade, alguns ingredientes que tem nos alimentos, eles funcionam como se fosse um tipo de veneno, vamos dizer assim. Então, é aquilo que faz mal. Pode fazer para umas pessoas e pode não fazer para outras, né? Por exemplo, a gente sabe que o vinho tinto, em algumas pessoas desencadeia, mas outras pessoas não tem problema. Então, a gente pode conversar um pouco mais e entender mais um pouco sobre isso. Ok, seja bem-vinda. Também queria dar boas-vindas aqui ao Dr. Jefferson Souza, neurologista e neurocirurgião. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Valdo Spam, pelo convite. Estamos aqui disponíveis para esclarecer a dúvida da população. Esclarecer dúvidas e não deixar as pessoas que estão em casa com dor de cabeça por conta de um problema tão frequente, enxaqueca e dor de cabeça. E a gente tem uma imagem já para começar ilustrando aqui o nosso bate-papo. É uma cabeça que tem umas cores intensas aqui, né, nesse desenho, doutor. Essa pessoa, né, esse indivíduo aqui, está com algum problema, doutor, para estar assim com a cabeça tão vermelha? É uma representação, acho que bastante significativa da chamada intensidade da dor. Uhum. Esse tom vermelho que tem na imagem é basicamente para identificar essa intensidade. Que quem tem dor de cabeça, e principalmente os casos em que a dor de cabeça é muito intensa, é uma dor que praticamente incapacita aquele indivíduo para tudo. Ele não tem condições de fazer absolutamente nada. Então, essa representação de fato. Parece que a cabeça vai explodir. E como é que a gente compreende, né, como a gente falou no começo do programa, mais de 200 tipos de dores na cabeça, nessa região da cabeça. Em cada ponto desse, né, vocês estudam, cada ponto é um tipo, é mais ou menos assim? Existem várias classificações, como a localização, como frequência, como intensidade, como associações. E, claro, com associações com o sexo, associações com a alimentação, associações com hábitos de vida. Então, é importante situações em que a dor de cabeça não seja facilmente controlável, porque existe também as dores de cabeça comuns, que, como você mesmo disse, pela própria associação, é muito difícil encontrar uma pessoa que nunca teve dor de cabeça na vida, tá? É raríssimo. Então,
Mas são dores comuns, dores que você tem e passam. Usa uma medicação, passa muito tempo, sem ter novamente. Mas existem as pessoas que têm dores com frequentes. Essas têm que ser investigadas, porque não é tão simples tratar a dor. É comum também essa relação da alimentação com a dor de cabeça. A gente ouve muitos casos, né? As pessoas que já têm a enxaqueca reclamarem de alguns tipos de alimentos que acentuam ainda mais essa dor. Mas na dor de cabeça comum, alguns alimentos também, essa exposição exagerada a determinados tipos de alimentos também podem gerar? É comum a gente ver isso na dor de cabeça comum? Eu entendo que tem duas situações muito comuns relacionadas com a alimentação. Primeiro é a falta da alimentação. Então, o jejum, ele é classicamente, para quem tem tendência, veja, tudo que a gente fala, existem pessoas que têm tendência a expressar o estresse na cabeça, então ela tem a cefaleia. Outras têm tendência a ter dor abdominal. Outras, cada pessoa expressa, às vezes, o estresse ou o desconforto, enfim, a ansiedade, a angústia em algumas partes do corpo. A gente agora está falando da cabeça. Então, o jejum, ele é muito ruim, né? O jejum, ele favorece o gatilho, é um gatilho que a gente chama, né? A gente usa muito essa expressão, né? É o que dá o tiro, né? Então, assim, é o gatilho, pode ser um gatilho. Alguns alimentos que atrapalham a digestão, que naquela pessoa a digestão é mais comprometida. Por exemplo, alimentos com mais gordura. Então, a pessoa, ela quando come, ela até refere assim, não desceu direito. Meu organismo não se deu bem com aquele alimento. Eu comi, ela às vezes consegue até associar mesmo a causa e efeito. Eu comi isso, e aí quando associa é muito fácil. Né? Quando associa é muito fácil, porque a própria pessoa, ela testa uma vez, expôs outra vez, a terceira vez ela provavelmente não vai repetir a quarta vez. Né? Alguns alimentos como maracujá, alguns como são clássicos, né? Maracujá, melancia, goiaba, são frutas, as xantinas, né? Como a própria médica da entrevista falou, a cafeína, o café, o chocolate, algumas pessoas. Agora, interessante é porque a cafeína, ela também é um ingrediente de alguns remédios para a dor de cabeça. Sim. Mas existem associações de cafeína em doses baixas, que são pequenas doses, em que aumenta a efetividade da absorção de outras substâncias analgésicas. Tá? E também vai muito do gosto pessoal, assim, eu diria, da associação médica que está sendo tratada. Pessoalmente, eu prefiro trabalhar sempre com medicamentos isolados. Isso é uma tendência pessoal minha, mas muitos médicos gostam de tratar com medicações associadas. Mas a cafeína faz parte, sim, de algumas medicações anti-enxaquecosas do mercado, mas geralmente são indicadas para casos bem específicos. E interessante porque tem pessoas que, como usam sistematicamente a cafeína, o café, quando elas param de tomar, também sentem cefaleia. Sim. Né? Porque aí já o organismo funciona bem com aquela substância. A cafeína, como ela é um ativador, né, do funcionamento cerebral, para algumas pessoas. Então, é isso que a gente sabe, que a individualidade é muito importante. E outra, o abuso. Isso. É aquela chamada do abuso. Você pode se alimentar praticamente de todos os alimentos, desde que você não abuse de determinados alimentos. Por exemplo, não é você com uma xícara de café ou uma pequena quantidade de café, pode até ser que aconteça crise de dor. Mas, normalmente, quando você conversa com esses indivíduos que relacionam o café, por exemplo, à dor, eles tomam literalmente litros de café ao dia, né? Tomam garrafas de café por dia. Esse excesso, né, que mora o perigo, né? Exatamente. Como eu estava falando, existe a questão da falta do alimento, né? Existe essa questão também, né, da digestão, né? Às vezes a pessoa não digere bem a gordura, por exemplo, né? E é interessante a gente falar o seguinte, a pessoa não deve tirar esses ingredientes. Por exemplo, eu falei da melancia, falei da goiaba, e a gente está falando na televisão, então muitas pessoas estão assistindo. A gente não recomenda que a pessoa tire com medo de ter. Existem relações mesmo. E normalmente a enxaqueca,
ela tem uma causa recorrente, não é isso, doutor Jefferson? Então, assim, se eu tenho enxaqueca com maracujá, eu não devo comer maracujá, porque todas as vezes que eu comer maracujá, provavelmente eu vou ter enxaqueca. Isso é um fato... Na verdade, como as pessoas que têm enxaqueca clássica, que têm enxaqueca às vezes desde a adolescência ou no adulto jovem, eles aprendem ao longo da vida a saber quais são os alimentos que eles comem, que iniciam, provocam esses gatilhos de dor. É muito comum, às vezes nós temos essas relações de alimentos que são mais comuns, mas às vezes eles trazem novidades para a gente. Às vezes eles chegam, não, eu tenho com isso. Eu digo, eu nunca vi ninguém reclamando desses alimentos. Mas se você diz que todas as vezes ou frequentemente o uso desses alimentos provoca dor em você, a recomendação é pare de comer esses alimentos. Infelizmente, o seu organismo, que é individualizado, cada organismo ele é individual. Diferente, né? Não tem como você generalizar os alimentos para todo mundo. Então, você tem que saber daquele indivíduo que você está cuidando, quais são os alimentos que nele provocam dor. Um aspecto interessante, fácil é quando é um alimento mesmo, como a gente está falando de um alimento puro, uma fruta, né? Isso é mais fácil. O desafio, como a própria reportagem fala, são os aditivos químicos e que estão nos industrializados. Né? Então, todo produto industrializado, para ser conservado, né, para ter um tempo de vida na prateleira mais longo, ele não criar micróbios, na verdade esse é o ponto, ele tem que não criar micróbios, então a indústria usa aditivos. O fato é que algumas pessoas, realmente, elas como se intoxicam com excesso de aditivos químicos pelo consumo frequente de produtos industrializados. E essa vida da gente, né, que corrida, estressante, ocupada, com trânsito, essas confusões que fazem parte do nosso cotidiano. E eu digo, aí, né, falando assim, evitar o estresse. Como assim? Eu acho que é bom a gente viver com certo estresse, porque eu acho que quem já não tem estresse já morreu. A verdade é o seguinte, o mundo atual favorece o uso dos chamados alimentos instantâneos, que é aqueles alimentos que você pega na geladeira, coloca no micro-ondas ou coloca rapidamente no fogo e em 5 minutos está pronto e você vai se alimentar. Então, é muito grande a chance desses alimentos possuírem substâncias conservadoras, conservantes, que vão em você, já que a população é muito grande e o uso desses alimentos hoje é muito grande, lhe provocar crise de dor, crise de cefaleia, crise de enxaqueca, porque são muitos. Se você ler o verso daqueles alimentos, a quantidade de conservantes é muito grande. É difícil, né, as pessoas lerem os rótulos, né, doutor? E até porque eles são bem difíceis mesmo, porque as letras são muito miúdas, né? São vários fatores que contribuem para a não leitura. Mas tem uma máxima que diz assim, se você não entende o que lê, não presta para você comer. Então, isso é interessante. Começa a ter piro não sei das quantas, fosfato não sei de quê. E o sódio, de fato, ele é um agravante. Né? O sódio, ele é uma substância que tem nesses conservantes, muitos deles têm o sódio, né? Então tem o glutamato monossódico, que é clássico, tem vários ingredientes que são piores. Então, tem pessoas, por exemplo, é concebível que um remédio para criança tenha um corante que é alergênico. Qual é o sentido de se usar corante numa medicação? Às vezes até um antialérgico. Vermelhinho com gostinho de framboesa. Para fazer com que a criança tome aquele remédio, usa esse artifício, mas esse corante também é prejudicial mesmo na medicação? Isso. Então, é isso que a gente precisa, que a população compreenda, né, que precisa ler rótulo mesmo, né, andar com a lupazinha. Assim como existe também a chamada uma pseudo-farsa dos alimentos integrais, né, que vários alimentos integrais, eles também têm conservantes dentro desses alimentos. Apesar do nome integral, eles têm tantos conservantes quanto aqueles alimentos que não são integrais. Então, integral mesmo é o alimento in natura. Que a terra plantou para a gente comer. Esse é integral. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para aprender um pouco mais sobre dor de cabeça e também sobre enxaqueca. Vamos a uma rápida pausa e até já!
E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre dor de cabeça e sobre também enxaqueca. E a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótimo dia para você, para vocês que estão nos acompanhando. A gente estava pesquisando aqui no site da revista Abril e encontrou 5 jeitos atestados de evitar enxaqueca. Cerca de 5% da população brasileira sofre com problemas relacionados à enxaqueca. Esses incômodos que incapacitam muita gente para as atividades do dia a dia pode ser controlado de acordo com algumas recomendações. A neurologista Thais Villa, da Universidade Federal de São Paulo, alerta que, embora não acabe totalmente com as dores, há um conforto maior para quem tem a doença. Segundo ela, é importante que a pessoa não fique muito tempo sem comer e beba bastante água durante o dia. O uso abusivo de remédios é outro fator que contribui para o aparecimento das crises. É que com o passar do tempo eles vão perdendo o efeito sobre a dor e podem trazer prejuízos à saúde. E quais são as outras formas de amenizar essas crises? A gente conversa agora lá no estúdio, a gente vai saber com os especialistas que estão lá no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Vou repassar a pergunta para o Dr. Jefferson, que entende, né, sobre o assunto. Dr. Jefferson, o que mais a gente pode fazer para amenizar esses incômodos da dor de cabeça? Veja, existem vários hábitos do indivíduo que eles têm que ser alterados se essas pessoas estão tendo crise de dor de cabeça. Como, por exemplo, a questão do sono. Você tem que ter um sono adequado. Nem o excesso de sono é bom, nem dormir muito é bom e nem passar noites acordadas é bom. Então, você tem que adequar seu sono ao seu dia a dia e estabelecer uma rotina de sono. É muito importante para ter uma vida também saudável. O hábito do fumo, infelizmente, é um hábito ruim em vários sentidos, e inclusive também para quem tem dor de cabeça. Caso a pessoa possa abandonar esse hábito, que nem sempre é fácil, às vezes exige ajuda especializada, é interessante. Uso abusivo de bebida alcoólica. Não precisa dizer, quem já bebeu sabe que quando se abusa demais do álcool, no dia seguinte a cabeça reclama. Mas para aqueles indivíduos que já são tendenciosos, que já têm enxaqueca, eles têm muito mais dor, muito mais persistente e bem mais complicado. Então, existem vários pequenos hábitos que você pode ir mudando ao longo da vida. Estamos na época mais quente do ano, né? Estamos no verão. Nesse período do ano mais quente, é também um momento em que se aumenta ali o número de dor de cabeça por conta da falta de hidratação, por exemplo, Cristiano? Então, a hidratação é um aspecto, eu tinha falado no bloco anterior, a falta do alimento, o jejum, né? As pessoas acordam e saem de casa às vezes sem comer, e também a dificuldade na hidratação. As pessoas precisam entender que hidratação é a ingestão frequente e muitas vezes até melhor de pequenos volumes de água. Muito melhor do que eu acordo de manhã, tomo um copo de água de meio litro e vou trabalhar, aí na hora do almoço ou antes do almoço eu tomo mais outro tanto de água. Isso não é um processo interessante de hidratação. Até porque quando a gente coloca um volume de água muito grande no organismo de uma vez, né, então a gente toma meio litro de água, 300, 400 ml de água, aquela absorção de água faz com que haja eu vou falar de uma linguagem simples, uma diluição no sangue. Essa diluição no sangue, que não é para acontecer, ela aumenta a filtração do rim para poder restabelecer o equilíbrio da concentração do sangue. Então, isso faz com que a pessoa também faça logo um volume grande de urina e urine. Então, o tempo daquela substância passar por todo o organismo é rápido, a água, no caso. Então, é muito mais adequado a pessoa trabalhar com um copo de água na mesa. Recife a gente tem uma alta temperatura fora dos trabalhos e a gente tem um ar-condicionado dentro dos trabalhos. Ou a gente tem um calor muito grande dentro dos ambientes de trabalho, que continua a desidratação, ou a gente tem um ar-condicionado que também favorece a desidratação. Né? Então, outra coisa que atrapalha é a frequência ao banheiro. Então, às vezes, é inconveniente para a pessoa que está trabalhando ir frequentemente ao banheiro. E isso faz um controle inconsciente de não ingestão de água.
Então, é preciso que a pessoa fique vigilante, porque a falta de água não vai só desencadear a enxaqueca, pode aumentar a frequência de infecção urinária, tem uma série de complicações. Na verdade, a água imagine a gente em Recife não tomar banho. É semelhante, a água limpa a gente por dentro, assim como limpa por fora, limpa a gente por dentro. Então, a gente precisa ter essa vigilância. Não precisa esperar sentir sede para ingerir água. Pois é, não. Inclusive, os idosos precisam ser muito vigilantes, porque normalmente o idoso não sente sede. Ele precisa da água, mas ele não sente sede. Uma causa recorrente de tontura, mal-estar, desorientação e até a cefaleia mesmo, que é o assunto de hoje, no idoso é por falta de água. Ele toma o soro e fica ótimo, volta para casa ótimo. No caso do idoso, ele consegue descrever o que ele está sentindo, né? Mas quando se trata ali das crianças, que não conseguem descrever os principais sintomas ali, né? Que apresenta naquele momento, como é que se trata dor de cabeça e cefaleia em crianças? Não é fácil. Cefaleia em criança é um assunto que aflige os pais, a criança e os médicos. A verdade é que você precisa filtrar bem, tentar retirar todas as informações possíveis da criança, do modo de vida dela, dos pais, para tentar encontrar o melhor tratamento. Existe enxaqueca infantil, que é difícil de ser tratado, tá? Normalmente são casos familiares, pessoas que já têm muitos parentes ou indivíduos da família com sintomas similares, então isso facilita um pouco o diagnóstico. Mas o tratamento não é tão simples, porque a gente não pode também usar a mesma gama de medicamentos que nós podemos usar num indivíduo adulto. Mas, de qualquer forma, existe tratamento, é um tratamento mais longo, um tratamento um pouquinho mais de perto, mas existe esse tratamento sim para a criança. Graças a Deus não é tão frequente quanto no adulto, mas existe a enxaqueca infantil. Tem também, né, que muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, cefaleia, dor de cabeça, está se tratando, né? Cefaleia é dor de cabeça, mas confunde também cefaleia e dor de cabeça comum com enxaqueca. Mas tem alguns sintomas que são diferentes, né, dessas dores. Vamos mostrar aqui as diferenças, a partir deste momento vamos mostrar aqui no nosso telão. Primeiro a gente vê aqui os sintomas da enxaqueca, né? A diferença. Na enxaqueca pode ser apenas de um lado da cabeça essa dor. É uma característica da enxaqueca? Geralmente ela é mais de um lado, chamada hemicraniana ou hemicrania, que é quando acontece de um lado só do crânio. Agora, em situações em que a enxaqueca ela já é bem mais, presente, ela já saiu dessa fase da hemicrania e pode muitas vezes atingir também o crânio inteiro, toda a cabeça. Mas ela sempre começa por um lado. Quase sempre o paciente se refere à dor do lado direito, do lado esquerdo. Raramente se refere como a dor como um todo. A dor de cabeça comum é essa dor do dia a dia, essa dor que nós temos numa infecção viral, essa dor que nós temos por estresse. É uma dor geralmente global. As pessoas se referem como uma dor na cabeça toda. Então, ela tem essa diferença. Mas, às vezes, essas diferenças não são tão significantes. O que diferencia principalmente a enxaqueca da dor comum no dia a dia da vivência médica é a frequência. E a relativa, eu diria, uniformidade. A enxaqueca ela vai e volta, ela vai voltar. Muitas vezes até dentro de um período pré-determinado, em que a pessoa já sabe mais ou menos os períodos que vai ter a dor. Ela possui pródromos, ela possui sintomas que aparecem, às vezes, antes da dor aparecer de fato. Então, a pessoa, às vezes, já sabe que vai ter a dor à tarde pela manhã. Porque de manhã ela já acordou se sentindo estranha, já acordou se sentindo um pouco nauseada, já acordou se sentindo um pouco tonta. Ela sabe que à tarde a dor vai chegar. Então, ela tendo, né, esse primeiro aviso, ela pode beber muita água? Vai ajudar? Pode abortar. Vai ajudar, não só os cuidados nos preventivos, todos os que nós falamos, mas existem algumas medicações, que é claro, só por indicação médica, avaliando o paciente, nós chamamos de abortivos, não no sentido dessa palavra, mas no sentido de abortar a dor, a crise. Então, a gente utiliza medicações que vão diminuir, a gente nunca promete que não vai vir, mas que vão diminuir as chances dessa crise de dor chegar ou de chegar tão forte. Existem medicações para isso. Além da água, né? Eu entendi a doutora Cristiana falando sobre água, mas foi em abortar essa dor, não foi o que você falou. Mas em relação de tentar minimizar, né, que essa crise chegue muito forte,
eu posso me alimentar de forma mais saudável, de forma mais leve, para tentar melhorar melhorar o meu metabolismo? Seria mais ou menos assim? A pessoa não vai tolerar. Ela, exatamente como vem com um pouco de náusea, vem com um pouco de desconforto, a própria pessoa, ela intuitivamente, o organismo não aceita, ela vai olhar para uma feijoada, ela vai olhar para uma comida mais gordurosa e ela já vai dizer assim, isso não entra de jeito nenhum. Né? A próprio organismo não aceita. Então, isso é interessante. O que muitas pessoas não visualizam são exatamente os aditivos químicos. Porque, por exemplo, uma coisa é a gente fazer... Nas casas, o ideal é que as pessoas não comprem mesmo, ninguém, nem quem tem enxaqueca, cefaleia, e ninguém deveria consumir, na verdade, aqueles caldos concentrados, aqueles temperos prontos. Aquilo, de fato, assim, a gente considera um verdadeiro veneno mesmo para todas as pessoas. Se é para hipertensão, é péssimo, para cefaleia, para enxaqueca... Para tudo, né, na vida da pessoa. Não devia existir, mas existe porque as pessoas compram. Não deviam comprar para parar de existir. Enfim, esses produtos, na nossa casa, por exemplo, vamos supor que eu não compro para minha casa, então se eu conseguir almoçar em casa, como o Dr. Jefferson falou, de manhã a pessoa tem uma percepção que vai ter enxaqueca. Ela já não deve consumir esses alimentos, porque tudo que vem potencializar. Dentro desses processos, o ideal era ela não consumir, mas às vezes ela vai no self-service perto do trabalho, porque é o que pode. E é o que tem. É o que está ao alcance. Tem. Né? E sempre esses restaurantes comuns usam esses ingredientes. Condimentos. Esses ingredientes. Então, isso é muito ruim. Porque às vezes a pessoa se sente refém. Então, se ela vai comer uma bolachinha seca, tem um aditivo químico. Se ela vai comer um pãozinho, ela vai encontrar o aditivo químico. Então, às vezes, realmente a pessoa fica... Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, falando dos conservantes, o congelamento de alimentos, por exemplo, a gente tem as hortaliças frescas, que existem elas congeladas e elas são muito interessantes, porque, de fato, aquele congelamento usa somente a temperatura como conservante. Não tem substância química, é uma conservação física. Então, é uma alternativa. Eu não queria deixar de registrar que os alimentos congelados naturais, então a gente tem frutas congeladas, a gente tem verduras congeladas, como brócolis, couve-flor e etc. Esses produtos devem ter na casa das pessoas. E pode-se fazer isso no fim de semana, por exemplo, então, já para não usar desculpa que o dia a dia é corrido. Pode congelar o fresco. A prioridade, né? Mas pode comprar o congelado também. Já pode comprar o congelado? Pode comprar o congelado. Esses alimentos puros. Eu não estou me referindo a hambúrguer congelado, isso aí é péssimo. Isso não é nem alimento, não vocês gostam de chamar de alimento, não, né? não é nem comida. São produtos nem alimentícios. Para ser humano, nem para ser humano, nem para animais. A gente prefere que ninguém coma. Mas aqueles sacos que a gente tem de verduras congeladas, existe muita dúvida, inclusive, por isso que eu quero esclarecer, porque ali eles usam realmente a temperatura. A empresa colhe, né, enfim, recebe os alimentos, as verduras, ela higieniza e ela congela numa temperatura muito rápida, em que preserva grande parte dos nutrientes. E ele tem um aspecto visual muito simpático, então as pessoas olham e gostam do que vem. Eles não são conservados em salmoura. Os que são conservados em salmoura, que são aqueles enlatados ou de caixinha, né? ou mesmo o milho, ervilha, esses são ruins. Principalmente para tudo, mas principalmente em se tratando das cefaleias. E a hidratação, ela faz com que você não concentre a substância nenhuma no sangue, no organismo. Então, quanto mais a pessoa que está percebendo que vai ter uma cefaleia, ela conseguir fazer uma hidratação, as águas saborizadas são ótimas, né? Botar um pouquinho de limão na água, botar umas lascas de gengibre. Então, nada vai estar concentrado. Eu não aconselho tomar um suco de gengibre, um suco verde, não aconselho nada concentrado. Eu acho que tudo tem que ir bem diluído para que a pessoa faça uma digestão, uma diurese legal, e vá desintoxicando, um processo mesmo de desintoxicação, que é o famoso detox. Mas nada de usar substâncias concentradas, um suco puro. Eu tomei um suco puro de morango. Suco de couve com espinafre. Aí pela manhã também tem aquela moda do suco de limão, né?
Água. Jejum, água com limão. Eu acho que... água saborizada ou água suco? Saborizada. Não, suco puro, né? Estão usando agora o suco puro. Assim que acorda, toma ali... O suco de um limão. Porque são dietas que chama dietas alcalinizantes. Tem são que ter um certo cuidado também, né, Cristiano? Eu acho que essas coisas... Eu acho que nada, primeiro, do que a pessoa nunca fez. Segundo, de que tudo diluído, né? Diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, muitas vezes. Então, se o limão é interessante, dilua o limão. Como é que a gente vai usar limão puro? Não é assim, não é habitual. Então, em quem é sensível? Porque, na verdade, o enxaquecoso, ele é uma pessoa naturalmente sensível. Ele reage com mais sensibilidade a doses de determinadas substâncias, ou luz, ou desidratação. Outras pessoas vivem aquela mesma situação e não desencadeiam enxaqueca. Então, ele é uma pessoa de natureza sensível. Então, ele precisa também ter cuidado com luz muito forte, né? Ar-condicionado muito gelado, o calor também muito grande. Muitas, né? Tudo muito para uma pessoa sensível, ela vai sentir mais. Na verdade, você tem que se adaptar ao hábito da sua vida. Você tem que pegar a sua vida, examiná-la. É por isso que às vezes a conversa se estende numa avaliação de dor de cabeça para parâmetros até fora da área médica, para você entender o que é que causa dor naquele indivíduo, que muitas vezes não é só o alimento, não é só o sono, às vezes é o som, às vezes é o barulho, às vezes é luz, às vezes é roupa, às vezes são tantas coisas que eles se referem que você precisa também fazer essa filtragem, né, essa triagem aí para poder ajudá-lo. Dependendo da crise ali, se for muito forte, essa pessoa, esse indivíduo pode ser afastado do trabalho por um certo período de tempo? Pode sim, tem direito a afastamento do trabalho. Isso varia muito, se a dor é aguda, a dor crônica. Dores agudas, ele tem direito de se afastar do trabalho para tratamento daquela dor naquele momento, um dia ou 2 dias. E se for uma dor crônica, ele esteja em crise de dor, porque a gente tem indivíduos que têm crise de dor, às vezes, por 4, 5 dias. Né? Então, muitas vezes, nós temos que internar ele em hospital, fazer medicação venosa para tirar ele da crise. Então, o estágio da dor dele já é um estágio mais avançado. Então, não é tão simples, eu não resolvo só com medicação domiciliar. Eu preciso interná-lo, passar 1 ou 2 dias com ele internado, fazendo determinadas medicações. Às vezes, a gente faz oxigênio-terapia para alguns indivíduos, porque o oxigênio ele faz uma vasodilatação cerebral e diminui essa dor de cabeça. E é claro que esses indivíduos podem se afastar do trabalho durante esse período. E é uma das causas mais frequentes de afastamento do trabalho, é a dor de cabeça. Deixa eu pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Claro. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre sintomas, tratamentos, como é que você deve se alimentar, né, para evitar muitos problemas, não só dor de cabeça, mas muitos problemas de saúde são evitáveis com uma boa alimentação, uma prática de atividade física e também uma boa qualidade do sono. Vamos agora a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje estamos aprendendo sobre dor de cabeça e também sobre a enxaqueca. Desde o início do programa estamos recebendo aqui várias dicas e orientações sobre o tema. Aprendemos também que existe uma relação direta da alimentação com alguns casos de dor de cabeça e também com enxaqueca. Aqui no nosso estúdio agora a gente tem uma mesa aqui. Alguns alimentos eles podem ser utilizados por você que está em casa sem nenhuma preocupação, sem nenhuma restrição. Mas também outros alimentos e muitos, né? Dos alimentos que estão aqui na nossa mesa, você deve evitar o máximo possível, hein? Cristiana Menezes, nutricionista. Está um pouco dividida, tem mais do que não usado que o que usar no dia a dia, né, Cristiana? A gente pode fazer aqui como representação, né? Esse tipo de pão é um pão que normalmente, né, aqueles pães que ficam na prateleira do supermercado e que tem prazo de validade 1 mês fora de geladeira. A gente diz assim, se o mofo não cresce, se o micróbio não quer, não coma. Porque ele não vai fazer bem. Ele tem tanto mesmo conservante. Mesmo sendo integral, né? A gente olha na embalagem, pão integral. Às vezes 9 grãos, 12 grãos, vários grãos.
O integral, ele não está mentindo. Ele é um pão feito com farinhas integrais. Só que a farinha, quanto mais integral o alimento, mais ele tem probabilidade de estragar. Porque quanto mais integral, mais nutrientes o alimento tem. Para que ele não estrague, então a indústria usa os conservantes. Né? Só que aí o ideal que a gente diz é use e consuma o pão que é integral, feito na padaria. Ele talvez não tenha tantos grãos quanto tem o industrializado, mas ele vai ser mais natural. Tem que ser integral e natural. Eles dizem que é integral, eles não estão mentindo, mas ele tem que ser natural. Para não né? estragar mais rápido, natural. né? Esses macarrões aqui instantâneo, né? são Macarrão péssimos. instantâneo. Aqui ainda o pessoal diz assim, não, mas eu dou o macarrão sem o molho, o pozinho. Mas o macarrão, quem come sabe, né, que esse macarrão, a massa dele já é feita com os ingredientes ruins. Então, a massa já é ruim. Muito sódio. Muito sódio, muito glutamato, porque o objetivo dele é ser rápido e ele, ao tocar na língua, ele abre muito o apetite. Por isso que as pessoas ficam como se fosse viciadas. E aí junta esse com esse. Vou aqui mexer. Salsicha aí com macarrão instantâneo. Aí é o fim da picada, né? Aí é o fim da picada, porque aí, além da salsicha não ter proteína quase nenhuma, então a quantidade de proteína, a salsicha ela substitui a carne ou o frango. Não tem proteína nenhuma. Então, além disso, ela ainda tem uma quantidade de corante, ela ainda tem uma quantidade de sódio, né? Sódio altíssimo, porque aí eles pegam um alimento que não tem sabor, praticamente, não é gostoso, e coloca uma quantidade enorme de tudo. Bota sabor, bota cor, bota sal, bota tudo. Então, realmente é muito ruim. Basta você lavar, né, uma salsicha para você ver. Pois é. O vermelho saindo, né? Uma vez eu escutei um depoimento de uma pessoa que visitou uma fábrica e disse que os olhos saíram tão vermelhos de irritação, porque a quantidade de substâncias químicas no próprio ambiente que exalava, eram aqueles tonéis enormes, né? A gente chama caldeiras, né? A palavra que eu estava lembrando. Caldeiras, né? Com eles são higiênicos, não tenha dúvida nenhuma. Você entra ali, parece que está entrando numa UTI, de tanta proteção que existe. Mas eles são muito ruins, de fato, né? Uma combinação de muitas substâncias químicas ruins. E quando se combina também, né? O pão com um presunto, por exemplo. Então, o presunto é da mesma família da salsicha, né? As pessoas dizem, mas é um peito de pirulite. Mas veja, não está na pauta. Foi industrializado, foi compactado, então ele tem que ter. Se isso aqui era para ser carne, né? Era para ser carne. Carne aguenta ficar assim, sem deteriorar? Não. Então, para ela não estragar, tem que ter conservante. Se não colocar e ainda tem um detalhe que eu ainda nem toquei, que não é assunto da aula de hoje. Da aula é ótima, né? Da matéria de hoje. Mas é uma aula que vocês explicam pra gente. Eles são cancerígenos. São substâncias cancerígenas. Eles são conservados com substâncias cancerígenas. Quanto mais tempo de consumo, maior a probabilidade de desenvolver um câncer. Pois é, porque você aumenta o risco. O contato com a substância. Com a substância. É da chance ao azar. A gente não pode dizer que todo mundo que come vai ter. E nem todo mundo que teve câncer comia. Infelizmente, a gente sabe que muitos casos de pessoas que eram muito saudáveis, comiam alimentos orgânicos e etc., desenvolveram câncer. A gente diz assim, imagine se essa pessoa tivesse contato com essas substâncias químicas que são cancerígenas. Ela talvez tivesse tido câncer antes. É uma predisposição do organismo ou do estilo de vida, que por mais que ela tenha cuidado, ainda escapou, né? Mas é dar chance ao azar, né? Você abrir a porta para o inimigo. Então, tem que ter cuidado. E os outros? Os patês industrializados são péssimos pelo mesmo motivo. Veja, isso aqui tudo... Vamos botar os alimentos ruins de um lado e bons aqui já e estão vamos do botar lado. os bons do outro, para a gente poder falar. Esse molho shoyu, ele é muito ruim por causa do tipo de sal. Existe um tipo de molho shoyu que é fabricado por uma linha macrobiótica que ele não tem conservante, não tem os venenos. Ele é um molho de soja que ele vai abrir o apetite. Ele é um bom tempero, realmente, né? Ele é um bom tempero. Então, ele vai ter um tipo de... Esse que é macrobiótico. Eu conheço uma marca especificamente só. Não conheço nenhuma outra marca. Todas as outras marcas, molho shoyu, molho inglês,
molho de soja, o que você vê no mercado? Essas garrafinhas, você pode tirar o rótulo. Teve essa embalagenzinha, não compre. Exceto uma pimenta. Por exemplo, por que a pimenta industrializada, um molho? Porque a quantidade que você não consegue botar muita. Porque chega uma hora que você não come mais aquele alimento, porque ele vai ficar muito apimentado. Então, existe uma autorregulação da dose. Mas o molho shoyu, não. Quem gosta... Quanto mais, melhor, né? Quanto mais gostosa a comida fica. Então, é perigoso, principalmente com criança. Criança não devia ser exposta. Inclusive, se descobriu um sexto sentido, que é o umami. Sabor. Um sexto paladar, que é o umami, que é relacionado com as comidas japonesas. Você vê que as crianças estão ficando viciadas, entre aspas, em comida japonesa. É mais pelo sabor pelo shoyu. Dificilmente uma criança come japonês e não come shoyu. Né? Quando ela gosta da comida mesmo preparada sem o shoyu, tudo bem. Mas é o shoyu. Então, esses alimentos todos... veja, a castanha é excelente, exceto para quem tem sensibilidade à castanha. Muita gente refere. E quantidade também, né? Essa você comer a quantidade adequada e não exagerada. Mas às vezes tem gente que não pode comer castanha de jeito nenhum porque tem enxaqueca. Tem sensibilidade. É como o café. O café é aquela coisa que é intermediária. Eu não diria que café seria venenoso. Não, o café é o intermediário. É dose dependente. Se exagerar, vai ter problema. Vai. Se não, a nutricionista ajuda. Doutor, vamos lá. A nutricionista está do lado tão venenoso. Né? Tu vem desse lado mais saudável. Por isso que eu fui desse lado. Veja, aqui é couve, né? Isso. A couve, representando todas as folhas, ela é excelente. Né? Claro, porque a gente diz que funciona como uma faxineira mesmo. Né? A couve, a cenoura, o tomate são representantes de todas as hortaliças. O gengibre ele é um condimento. Né? Porque não a gente comer muito. A gente não come gengibre mesmo. Né? Ele é muito forte. Ele é usado muito mais como um ingrediente. Então, um suco que você coloca um pouco de gengibre, uma água, ele tem uma função desintoxicante extraordinária, né? Os antigos japoneses, chineses, que têm o gengibre como um ingrediente comum na dieta, a gente sabe que são resultados extraordinários. Agora, ninguém faz tudo errado e come gengibre. Come tudo isso e come gengibre. Depois, né? Para limpar o organismo. O pobre do gengibre não vai conseguir limpar toda a sujeira que esse grupo vai deixar, né? A aveia também é um ingrediente extremamente interessante por conta da fibra. A gente não vai encontrar uma aveia natural, um pé de aveia que a gente vai lá e pega a aveia. Não existe. A gente tem que comprar aveia em flocos, ou flocos finos. Ou flocos finos, né? A gente pode consumir como papa, né? Botar em cima como uma farofa. Misturar com outras até fazer coisas, uma né? farofa com aveia, usando farinha de mandioca, mas pode até usar uma e usar outra, misturando. A gente gosta muito de fazer combinações. Porque, às vezes, a pessoa, ela cresceu com um hábito onde farofa para ela tem que ter aquele perfil com a farinha. Então, se a gente pedir para substituir, ela vai dizer, não, mas essa não é a farinha que eu gosto. Então, se a gente disser, incremente, a gente usa muito, por exemplo, no cuscuz. Misturar o flocão com a aveia, hidrata junto. Então, isso você vai aumentando o ingrediente, porque aí é assim, as fibras o que esses alimentos têm em comum? São as fibras, e que eu digo que é como se fosse a bucha do prato. Então, você usa água, ótimo, que a gente precisa beber. Você usa a bucha, que precisa limpar a gente por dentro. E esses alimentos coloridos, a cor da couve, a cor da cenoura, a cor do tomate, eles são substâncias químicas que vão funcionar como um detergente. Eles vão funcionar como um faxineiro químico. Então, são os licopenos do tomate, o caroteno, da cenoura, da couve, que tem no brócolis também, que tem em todos os vegetais. Então, a natureza é tão inteligente, né? Deus é tão bom que fez uma diversidade de cores e de sabores, né? Que é para poder a gente incrementar. Então, por exemplo, o molho de tomate é uma boa forma, o molho caseiro. Natural, né? O natural. O molho natural. Não ketchup. Fale sobre o ovo. Porque por muito tempo o ovo foi vilão, o ovo, né? É aquela coisa que todo mundo sempre pergunta, por que pareça, se pode ou não pode. Eu digo sempre a mesma coisa que eu digo a outros, se coma. Se você se deu bem com o ovo, porque o ovo, infelizmente, também tem muita gente com sensibilidade, tem muita gente que cai agora na história que não pode mais se comer a gema, que só come-se a clara. Então, tem muitas alterações que você pode fazer do ovo, né?
Assim, de uma maneira geral, o que eu sempre digo é que o ovo também em excesso pode provocar sintomas. Mas quando ele é consumido moderadamente, eu nunca tive nenhuma relação de ovo com enxaqueca. Então, é a história do endereço certo. Né? É o endereço certo. Eu como ovo, eu tenho enxaqueca. Eu como ovo, eu tenho enxaqueca. Eu como ovo, eu tenho enxaqueca. Eu não como ovo, eu não tenho enxaqueca. Né? Então, é simples, né? Isso eu nunca tive, né, nos meus 500 anos de consultório, nunca tive um relato de alguém que teve enxaqueca porque consumiu excesso de ovo. Nem cefaleia. Então, assim, eu conheço pessoas que comem 3 ovos de manhã, não vejo problema nenhum do ponto de vista de saúde comer 3 ovos. Eu digo muito que o ovo, se ele tem, a não ser ovo de codorna, mas um ovo de galinha, ele pode pesar 40 gramas, 50, 60, 70 gramas. Mas a pessoa come um ovo. E aí eu já digo que a minha orientação é, ovo é sempre... Eita, tá coladinho o ovo. Tá preso para não cair. Eu digo que sempre ovo é para comer de 2. A Então, quantidade é muito não é para pequena. comer um ovo. É para comer 2 ovos. Porque a quantidade de proteína de um ovo é pequena, é boa, é excelente, mas é pouca. Então, você come 2. E aí você vai ter a quantidade de proteína interessante para tudo. Então, começar o dia comendo ovo, começar o dia comendo, por exemplo, pode fazer um suco de couve, com um pedaço de couve, com um pedaço de cenoura, com um pedaço de tomate, com uma fatia de gengibre, aí põe uma fruta cítrica, ou acerola, ou um abacaxi. Abacaxi é uma fruta que as pessoas referem muito em enxaqueca, mas eu digo que é a direção certa. Eu como, eu tenho, não é para comer. Frutas cítricas, no geral, a laranja também, associada, algumas, né? Associada também à dor de cabeça. Seria por causa do ácido? A verdade, o limão já não tem tanto. Não é interessante. A gente não vê muito com limão. Não sei Agora, se é porque também a quantidade de limão. isso, Porque laranja você faz um suco puro. um suco com 4 laranjas, 5 laranjas. Isso. Então a quantidade de laranja de açúcar também que se ingere na laranja é muito alta. Enquanto que limão você usa um limão, 2 e dilui, né? Já dá uma diminuída. Mas mesmo quem toma suco puro de limão, a gente não escuta relato, né? Não. Eu nunca Assim, ouvi eu também. escuto com laranja, com limão não escuto. Inclusive não. o corante, o corante laranja de remédios. Tem remédio para dor de cabeça que tem corante laranja e que dá. Esse aqui é incrível. Tem esse sabor laranja, né? Falar em beber, né? Bebida. Tem refrigerante de cola. Nesse aí muita gente já se queixa, né? Tomou refrigerante de cola, vai acentuar ali aquela cefaleia, mas eu acho que aquela enxaqueca. O rei é o da laranja. Eu acho que o rei da sensibilidade porque são as laranjadas. Tem os de cola, são fortes, mas os refrigerantes com sabor laranja, forte também, associado, acredito também, além da parte, porque tem 2 coisas no refrigerante, é o gás. Isso. Se você também, algumas pessoas têm referência à água com gás, certo? Tem o gás e tem a questão do açúcar, que é uma quantidade muito grande, de sódio, né, que é também muito grande, e o corante. Porque aqui é corante, na laranja que tem corante mesmo, né? Então, assim, a recomendação para quem tem dor de cabeça é não tome de jeito nenhum refrigerante. E a recomendação para a população geral? Não tome de jeito nenhum refrigerante. Vamos seguir agora. Eu acho até bom quando a pessoa tem enxaqueca, tem uma dor. Uma desculpa, né? Tem um desconforto com o refrigerante. Já é um motivo a mais para se afastar, né? Ela tem uma razão orgânica mesmo, né? Ela sente. A gente falou da importância do verde, aí muita gente que está em casa, né, fala da ervilha. Congelada. A natural. Essa aí não, essa de lata não, por causa da quantidade de sódio. O problema é o conservante que vem dentro. Se a gente for ver aqui, ó, ele diz assim, uma xícara de chá tem 500 miligramas de sódio, por exemplo. Só isso é uma quantidade de 20 a 30% do sódio do dia inteiro. Então, é uma quantidade exageradamente grande para um consumo da gente, né? Se puder ser natural, agora bem, mas é difícil natural. A ervilha natural é difícil, mas tem a ervilha congelada. A ervilha congelada é excelente. Então, ela é saborosa, você pode salgar um pouquinho, né? Pode refogar uma cebola e tira ela mesmo congelada, então ela é rápida no preparo. Ela é da família do feijão, então o poder de saciedade dela é interessante. O feijão é um outro alimento, não é, doutor Jefferson, que as pessoas referem? O feijão, ele já é, não sei se
de opinião pessoal, mas é um alimento que, dependendo da quantidade, é um alimento de difícil digestão. Então, pelo fato de ser de difícil digestão, ele já retém substâncias por maior tempo no corpo. E isso facilita, obviamente, o aparecimento de sintomas associados. E muitas pessoas fazem, como você falou, citou a feijoada. Muitas pessoas se queixam de dores de cabeça após uma feijoada, após uma alimentação bem copiosa. Por quê? Teve feijão, teve carnes gordurosas, carnes embutidas, normalmente ainda um pouquinho de bebida alcoólica. Então, amendoim. Então, assim, é muita coisa junto para o organismo tomar conta. E a crise vem. Esses indivíduos que têm essa sensibilidade com esses alimentos, a crise vai aparecer. Você vai comer, mas vai saber que vai ter dor. Ok, deixa eu pedir licença aqui aos convidados. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Vamos a uma rápida pausa. Você tem perguntas? 3424-1547. Manda para a gente, interage, participa. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre enxaqueca e dor de cabeça. Vamos a uma rápida pausa e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos dar uma força para você que está nos acompanhando. Olha só, 20 oportunidades para auxiliar de limpeza, 20 vagas. A exigência para preencher uma dessas vagas é que você tenha ensino fundamental completo, experiência não exigida. O salário é de R$ 954. São 20 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Agora tem 3 vagas para auxiliar de linha de produção, 3 oportunidades, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 954 é o salário, experiência de 6 meses, ensino fundamental completo e o salário é de R$ 954. 3 vagas para auxiliar de linha de produção. Vamos a mais vagas de emprego? 2 vagas para chefe de fila nos serviços de alimentação. São 2 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.799 é o salário. São 2 vagas para chefe de fila nos serviços de alimentação. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez desejo a você boa sorte. Vamos seguir aqui para responder as perguntas. Tem muita gente mandando perguntas, dúvidas sobre cefaleia e também sobre enxaqueca. E a gente vai primeiro responder aqui as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp 99177-4828. Vamos ver de quem é a primeira participação. Joselma está participando aqui no nosso WhatsApp. Ela diz o seguinte: ela fala que trabalha à noite há 5 anos, pois faz faculdade no horário da manhã e não tem costume de dormir durante o dia. Só consigo dormir à noite. Com isto, a noite que passo no plantão, né, quando eu largo, eu fico sentindo fortes dores de cabeça e também ânsia de vômito. Está sendo constante isso e ela fala que antes ela não tinha, né, mas agora está ficando insuportável, a ponto de até o ouvido, né, estar sendo afetado. O que a gente poderia orientar a Joselma sobre essa pergunta dela? É um caso meio complicado, porque envolve a questão da vida profissional dela, né? Então, a gente sabidamente percebe-se claramente que há uma associação entre distúrbio do sono e a enxaqueca. Óbvio que você pode utilizar medicações para controle dessa crise de enxaqueca, para ver se ela consegue se adequar ao trabalho dela, mas existe uma grande possibilidade dela não se adequar a esse tipo de trabalho noturno. Tem pessoas que não se adequam a esse tipo de trabalho noturno. Então, algumas vezes, não é comum, os médicos não costumam interferir, mas muitas vezes nós recomendamos a recolocação profissional em um horário mais adequado ao organismo dela, tá? E, claro, muitas vezes também são situações
associadas a essas próprias, o ambiente de trabalho, como ela disse, ela não dorme nos horários de folga, ela vai estudar, ela também ainda estuda, então isso dificulta um pouco, mas tem tratamento, não só medicamentoso, mas também com uma orientação. Ok, tem outra participação aqui, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: quando tomo café descafeinado, eu sinto muita dor de cabeça. Agora o maracujá não, já não sinto nada. Tem dia que é só de um lado, tem dia que dá do outro lado da cabeça. Sobre essa questão do café descafeinado, é comum dar dor de cabeça nas pessoas que tomam? Não, escuto. Não, é o mais incomum. O mais comum é o café forte. É o café realmente que o brasileiro gosta, que é aquele encorpado, como o pessoal gosta de falar. O expresso, né? É o expresso, o café forte. Esse dá mais dor por conta da quantidade de cafeína. O descafeinado, geralmente, a gente recomenda para aqueles que não querem deixar de tomar o café, que adoram o cafezinho, o hábito, essas coisas. Mas cada indivíduo é indivíduo diferente. Então, se ele já referenciou que toda vez que toma o descafeinado, alguma substância nesse descafeinado tem que está prejudicando ele. Então, ele não tome esse descafeinado, tome o comum mesmo. De repente, ela pode avaliar se é a marca, se ele é solúvel, se ele é coado. Exato. Né? Tem muitas variáveis que talvez, se ela gosta do cafezinho, que ela talvez pudesse pesquisar melhor. Ok, a participação agora é através da linha interativa. O Edivaldo Santana ligou para a gente, ele de Caetés 1, tem 50 anos, ele fala o seguinte: não fomos ainda ao especialista, mas minha filha e eu temos sintomas de enxaqueca. Pode ser hereditário esse problema? O que é que podemos fazer para amenizar os sintomas? O termo hereditário, genético, a gente deixa muito para a questão daquelas doenças ligadas diretamente aos cromossomos. Mas, sem dúvida nenhuma, existe uma tendência familiar muito forte. A gente tem famílias inteiras de enxaquecosos na sequência total, pai, filhos, netos. Mas nem todo mundo da família necessariamente vai ter enxaqueca. Não é porque os pais têm enxaqueca e que todos os filhos terão enxaqueca. Mas é muito provável que uma boa parte dos filhos também tem enxaqueca. Em algum tempo da vida. Em algum tempo. Entendeu? Então, é bem provável, não diria hereditário, mas que infelizmente houve uma herança, sim, sem dúvida. Agora a pergunta do WhatsApp é da Welma de Jaboatão. Ela diz que sofre muito com enxaqueca, ela diz que chega a vomitar e principalmente, né, quando a menstruação está por vir. Quando vai embora, ela diz que fica tudo tranquilo, né? Ela queria saber, né, o que ela pode fazer para aliviar esse período de TPM. Que isso aí é um sintoma confundidor. Na verdade, ela não tem enxaqueca, ela tem cefaleia pré-menstrual, né, que é um outro tipo de dor de cabeça. Ela pode até ter enxaqueca e cefaleia pré-menstrual, ela pode ter enxaqueca e cefaleia tensional. Assim, uma série de detalhes que precisam ser separados, que têm tratamentos diferentes. Mas pelo que ela me disse, assim que a menstruação dela acaba, a dor também some. Então, muito possivelmente ela não é enxaquecosa, ela deve ter uma cefaleia pré-menstrual, deve ter tensão pré-menstrual e tem tratamento específico para esse tipo de doença. Outra participação, a pessoa ligou para a gente, não quis se identificar, mas falou o seguinte: dores de cabeça e essas dores constantes, pode indicar pressão alta? Pode indicar pressão alta, mas necessariamente não significa que seja pressão alta. Tem indivíduos que têm dor sem ter a pressão alta, tem indivíduos que têm pressão alta e não tem dor nenhuma. Nunca sentiram dor de cabeça e, por acaso, medem a pressão, vão lá medir a pressão e a pressão está lá em cima. Então, assim, é importante, sim, pacientes que têm dor de cabeça frequente avaliarem a pressão arterial, principalmente acima dos 40 anos, mas a qualquer indivíduo de uma maneira geral. Mas isso não é uma associação de 100% de certeza. Próxima participação, Lúcia Gomes, de Casa Amarela. Ela quer saber o seguinte: tem cura para enxaqueca? Porque ela fala, né, que quando toma analgésicos, a enxaqueca passa, a dor. Vou passar o resto da minha vida tomando medicação? Se for enxaqueca mesmo, vai. Se o diagnóstico for de enxaqueca, esse diagnóstico aí tem que ser conferido por um médico, obviamente, dentro de determinados parâmetros que nós temos, para definir se é enxaqueca, que tipo de enxaqueca, se tem outras dores associadas ou não. Mas se for uma enxaqueca clássica, infelizmente ela vai ter enxaqueca a vida toda. Agora, existe controle, ela não precisa estar usando medicamentos em tempo integral, não precisa estar usando medicamentos direto, nem sempre vai precisar ir para o hospital, porque tem indivíduos que vivem dentro de hospitais tomando medicação. Existe o controle, mas esse controle é feito a vida toda. É como o diabético. É como o hipertenso. Isso. Não tem como você fugir disso. Tem que controlar a vida toda.
Maria Luciara ligou para a gente também, ela perguntou o seguinte, o marido dela tem 56 anos e ingere, né, muito café, cerca de 1 litro por dia. Esse hábito pode desencadear a enxaqueca? Não acredito que não. Desencadear. Veja, se fosse para desencadear, ele já tinha desencadeado. Isso. Mas assim, não é um hábito saudável também. Isso. 1 litro de Né? café é muita coisa. É muita coisa. Não é um hábito saudável. Ele pode ter outros problemas associados ao uso excessivo de cafeína. A hipertensão também, hiperatividade, insônia, estresse. É assim, tudo que é demais é doença. Intoxica. Agora, a Miriam Maria também ligou para a gente de Jaboatão, tem 54 anos, ela fala que tem problema de pressão alta e ela toma medicação. E após, ela sente uma dor de cabeça muito forte, né, quando ela toma essa medicação para pressão. Aí quando ela sente a dor de cabeça, ela toma um analgésico, mas a dor não passa. Tomar esse analgésico após o remédio de pressão provoca enxaqueca ou dor de cabeça? Não tem a relação. O problema é o seguinte, falou-se até bem superficialmente no começo sobre o uso abusivo de analgésicos. O uso abusivo de analgésico, principalmente sem uma boa orientação e sem um momento adequado, ele futuramente vai complicar o tratamento da dor de cabeça, certo? Porque ele deixa a dor de cabeça mais resistente, mais persistente, com uma frequência maior. E isso vai levar o médico a ter que usar de medicações, diria, mais avançadas ou até mais agressivas para tratar a dor. Então, o analgésico ele tem que ser usado com parcimônia, no momento correto, e adequado àquela dor de cabeça que ela tenha. Muita gente toma muita medicação com baixa dosagem analgésica, principalmente essas que têm associações, que é por isso que eu não gosto, com a dose muito baixa de analgésicas e associada a relaxante muscular, a um antinauseante, a isso, aquilo. E, na verdade, o efeito analgésico que eu quero não vai acontecer porque a quantidade de analgésica é muito baixa. Porque analgésico é como antibiótico. Tem que ser tomado na dose correta. Se não tomar na dose correta, não funciona. Ok, agora a Maria Linalva... Faz mal, né? Faz mal. Ele não só não faz o bem que era esperado, como ele vai fazer mal. Maria Linalva, ela dá parabéns aqui aos especialistas de hoje, está aprendendo muito, né, com o assunto que está sendo explicado. A gente agradece e repassa aqui o elogio aos nossos convidados. Obrigado, então. Aos nossos especialistas. Mas a Maria perguntou o seguinte, a pessoa que toma, né, iogurte todos os dias, pode ter dor de cabeça? Sim. O iogurte está dentro do grupo daqueles alimentos cheios de aditivos químicos. Eu estou supondo que são esses iogurtes comerciais. Eu estou deduzindo. O iogurte natural, se a pessoa tem aquele natural, eles dizem até, agora a indústria está fazendo propaganda, o natural é aquele que tem 2 ingredientes, leite e fermento lácteo, ponto. Então, esse iogurte, se a pessoa toma porque a pessoa pode colocar a fruta em casa, ela pode colocar o açúcar ou o adoçante que ela está acostumada a usar, que tem que saber que adoçante vai ser, porque tem alguns adoçantes que são ruins para a cefaleia. Então, não estou nem falando se provoca câncer, a gente não está nem entrando nesse capítulo, né? É um tema muito polêmico, os adoçantes artificiais, mas enfim, se ela vai usar açúcar, adoçante, mel de abelha, para adoçar aquele iogurte natural. Se ela tem sensibilidade com o iogurte natural, de fato, ela não pode tomar iogurte de forma nenhuma. Mas se ela tem sensibilidade com o iogurte, esses cheios de corante, de sabores, de vários tipos, ou é light, ou é diet, ou é sem açúcar, sem gordura, mas que tem morango, que tem fruta adicionada industrialmente, ela pode estar tendo sensibilidade não ao iogurte, mas a algum componente químico usado no preparo daquele produto que ela está consumindo. Próxima participação agora é da Márcia, tem 43 anos, ela fala que todos os dias ela tem dor de cabeça, mas ela fala que tem uma hérnia de disco na cesta cervical, porém ela viveu sempre tomando analgésicos, né, e isso constantemente, e ela também se queixa, né, antes, durante e após a menstruação, ela sente muita dor de cabeça, ela diz que já não aguenta mais. Já foi sugerida uma fisioterapia, mas não obteve sucesso. O que é que a gente poderia fazer? Essa comparação, né? Ela meio que misturou. Ela misturou. Na verdade, ela tem dor. Ela é uma paciente típica do quadro que a gente chama de dor crônica. Ela tem dor em múltiplos segmentos. Ela tem uma dor de cabeça, que pelo de vista é diária. Eu acho que a gente poderia começar dizendo que ela tem uma cefaleia crônica diária. Ela tem uma doença cervical, possivelmente associada a quadro degenerativo, uma artrose,
em que ela deve também ter dor cervical, e muitas dores cervicais também contribuem com as dores de cabeça. E ela diz que usa constantemente analgésicos já de longa data. Então, ela já pode também ter uma cefaleia por abuso do uso de analgésicos. Então, essa associação toda talvez leve a uma dificuldade maior do tratamento. É como eu disse, é uma pessoa que deve ter uma cefaleia de difícil controle, precisa ser acompanhada por um médico, aí não tem como fazer isso localmente, ela precisa realmente ser acompanhada por um médico. Existe tratamento para esse tipo de situação, não só para a dor de cabeça dela, que é diária, ela diz que associa também muito a menstrual, então temos que separar de novo as duas, ver quem é que está contribuindo com o quê. Existe tratamento para esses tipos de dor de cabeça, avaliar se a cervical contribui para essa dor, para também ver se existe tratamento adequado e orientá-la bem, para não abusar desses analgésicos. É interessante que eu até queria fazer uma intervenção. Ela talvez seja um paciente não de um acompanhamento médico, mas de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Se ela for tensa, uma pessoa que tem problema cervical, muitas vezes ela tem tensões da vida que repercutem no ombro. Além, é aquela história, né? A gente não sabe o que causa o que primeiro, mas tem a tensão, tem a questão da fisioterapia. Então, às vezes, a fisioterapia ela é um processo, é um tratamento que precisa de muitas sessões. Não adianta você querer tratar uma hérnia de cervical com 10, 15, 20 sessões de fisioterapia. Não é milagre. Na verdade, hoje existem centros de dor, que são centros não só públicos, mas privados, também temos nos dois casos, para pessoas justamente que têm quadros mais complexos de dor, dessa forma, né? Não é uma dor simples, tem dores no corpo inteiro praticamente. Tem outra telespectadora aqui agradecendo as informações. Ela disse que costuma fazer vitamina com castanha, couve, aveia, ameixa, guaraná do Amazonas, maca peruana, eu acho, não sei se é maca ou maçã peruana, maca mesmo, né? Maca peruana, tríbulos terrestres e banana verde cozinhada. Isso é tudo algum junto? erro em tomar tudo isso? Tudo junto? Primeiro eu admiro ela conseguir tomar tudo junto. Veja, na verdade, ela toma isso uma vez ao dia, por exemplo, não sei, né? Ela está tomando um coquetel, na verdade, de substâncias que, individualmente, têm efeitos interessantes, né? Por exemplo, o guaraná, a maca peruana, mas ela misturou tanta coisa. Eu até sugeriria a ela eleger 3 ingredientes e fazer, cada dia, um coquetel de 3. Né? Ela fez um coquetel molotov, né? Eu não sei se vai fazer bem, se vai fazer mal. Mas eu acredito que ela não deve usar tudo de uma vez só. Tudo de uma vez também não. Acho que deve ser os ingredientes que ela mais usa. Então, assim, a sugestão não está clara, a pessoa não está na minha frente, mas você pode eleger 3 ingredientes, ver as classificações, por exemplo, o que é substituto de quê? Então, cada dia daquele grupo, você, por exemplo, fruta. Um dia eu uso abacaxi, outro dia eu uso laranja, outro dia eu uso acerola. Então, você faça uma organização do seu esquema de coquetel. Ok, vou pedir licença agora aos convidados e a gente vai conferir agora o resultado da nossa enquete. A gente fez uma pergunta no começo do programa. A pergunta foi a seguinte: você modifica o seu estilo de vida para aliviar as dores de cabeça? Olha só. 48% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, falaram que sim, que modificam os hábitos para aliviar as dores na cabeça. 52% falaram que não, ou que ainda não, né? Tivemos muitas explicações aqui no decorrer do programa. Espero que você mude aí de opinião na próxima oportunidade, que a gente possa refazer essa pergunta, né? E que mais pessoas mudem os hábitos para aliviar dores de cabeça e outros problemas também de saúde. Estamos na reta final, agora é o momento de agradecer aqui a participação. A Cristiana Menezes, nutricionista clínica, muito obrigado pela participação. Considerações finais, você pode ficar à vontade. Então, eu queria agradecer, né, o convite e, de fato, a moderação com o corpo é muito interessante. Então, a moderação na atividade física, a moderação na alimentação, né, nem tanto, nem tão pouco, dividir ao longo do dia. Então, essas pessoas que são mais sensíveis, evitar comer grandes volumes de alimentos em uma refeição só e passar muitas horas sem comer nada, né? A gente também não falou disso, mas enfim, né? Cuidado com o seu corpo, porque é com ele que dele você não se separa de jeito nenhum. Então, se você nasceu com o seu corpo, você vai morrer com o seu corpo. Então, cuide dele para que ele lhe faça feliz. Mais uma vez, muito obrigado, Cristiana. Também queria agradecer
ao Dr. Jefferson Souza, neurologista e neurocirurgião. Doutor, considerações finais, muito obrigado pela participação. Obrigado uma vez pelo convite. Fico muito feliz de ter estado aqui, tirando dúvidas da população de Homem Novo. É como o Cristiane falou, assim, tudo em demais é abuso. Se você cuidar bem do seu corpo, se alimentar bem, fizer atividade física, tiver uma boa noite de sono, usar hábitos saudáveis, evitar alimentos industrializados, com certeza as chances de você ter dor de cabeça serão bem menores. Para aqueles indivíduos que mesmo cuidando de tudo isso, ainda tem dor de cabeça persistente, dores de cabeças estranhas, dor de cabeça que não passam com analgésicos comuns, tem que ter avaliação médica. Não pode deixar de ter avaliação médica, porque a dor de cabeça é um sintoma que pode esconder muitas outras doenças graves. Então, não pode deixar de ter avaliação médica, ainda que seja para a gente dizer, não, é uma dor comum que dá para tratar com medicamentos comuns. Mas, pelo menos, a gente sabe que a partir dali é uma dor comum. Mas não deixe de ir ao médico caso a dor de cabeça seja persistente. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Um forte abraço, um ótimo fim de semana. E segunda-feira tem assunto do dia, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Até lá!